A paz do Senhor. A paz do Senhor. Bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje estaremos estudando a 6ª lição, que trata dos frutos da maturidade espiritual. Interessante também que é a última lição sobre crescimento espiritual, né? A partir da próxima, nós estaremos estudando sobre mordomia do cristão. Vamos ao título da nossa lição, vamos dizer juntos? Frutos da maturidade espiritual. O nosso texto áureo. Vamos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 26. A verdade prática. Vida frutífera é sinal de maturidade espiritual. Vamos repetir a verdade prática? Vida frutífera é sinal de maturidade espiritual. Graças a Deus que nós podemos crescer e frutificar em Cristo, porque para isso também nós fomos chamados. Nós vamos ouvir a leitura do nosso texto bíblico com a irmã Luana, por favor. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. A nossa leitura bíblica está no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 12, 13, 15 e 26. O nosso tema, frutos da maturidade espiritual, está dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico, ser como Jesus. Então, os subtópicos. Revendo o alvo, a vida de Jesus, sendo como Jesus. Muito bem. O segundo tópico, ministério frutífero. De Cristo, do crente, a glória do Pai. O terceiro tópico, transformação espiritual. Força na fraqueza, dúvidas e culpas, através do Espírito. Muito bem. E nós temos também a nossa aplicação espiritual. Queridos, na nossa caminhada cristã, de fé e serviço, algumas evidências mostram se nós estamos crescendo realmente, se nós estamos em pleno desenvolvimento da nossa maturidade cristã. E vocês sabiam que nós somos julgados pelos incrédulos? Quanto a isso, eles sabem se um cristão vive ou não de acordo com o que confessa ser. E nós precisamos ser cuidadosos nesse aspecto. Porque nós vimos antes que somos a carta aberta que o mundo lê, de Cristo, né? Então, é grande a nossa responsabilidade. Nós precisamos, então, ser como Jesus. Continuar seguindo o exemplo de Jesus. E vamos, para isso, ver o primeiro tópico, que é rever o alvo, o primeiro subtópico, aliás, que é rever o alvo. O nosso alvo é o quê? É o crescimento espiritual continuado, né? Contínuo. Então, nós estamos revendo, nós precisamos continuar assim. Nós precisamos saber que o nosso crescimento espiritual é uma meta a ser perseguida durante toda a nossa vida. Por quê? Porque, na verdade, aqui, enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nesse tabernáculo, nós não alcançaremos perfeição. Nós não estaremos maduros o suficiente. Nós não chegaremos à estatura de varões perfeitos, né? Isso só acontecerá quando nós estivermos com Cristo. Quando acontecer o clímax, né, da redenção.
Então, nós devemos procurar conhecer a Cristo dia após dia e de forma pessoal. Tá? A maneira como você conhece Cristo é diferente da maneira como, por exemplo, a Luana conhece. A maneira como o Jadiel conhece Cristo e a maneira como o irmão Brito conhece a Cristo também é diferente, porque são experiências pessoais, certo? São experiências pessoais. E nós devemos conhecer Cristo, assim como nós conhecemos aquele nosso amigo íntimo, aquele nosso amigo mais chegado, né? Para que a nossa maturidade se desenvolva e sejamos considerados pessoas maduras. Então, a maturidade espiritual, ela não acontece de uma vez, ela se dá por etapas. E nós devemos nos aproximar, procurar nos aproximar, dia após dia, do alvo que é a completa semelhança de Jesus. Então, a vida de Jesus. Jesus aceitou o seu papel de servo para cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele aqui na terra. Ele aqui viveu, mostrou seu caráter através de suas ações e de suas palavras. E é assim também que nós mostramos o nosso caráter ao mundo, através das nossas ações, através das nossas palavras, através da nossa maneira de viver. E a humildade e a obediência que caracterizaram a vida de Jesus foram traços de caráter marcantes durante todo o seu ministério. E como ele é o nosso exemplo, né? Como devemos seguir a Cristo, como devemos ser semelhantes a ele, então nós devemos procurar viver também uma vida de humildade e de obediência. Sendo como Jesus, como nos tornamos semelhantes a ele? Pelo novo nascimento, nós temos a natureza de Deus implantada em nós. Nós fomos feitos um novo homem, uma nova criatura, né? A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e o que aconteceu? Tudo se fez novo. Então, dentro de nós, essa semente irá se manifestar à semelhança de Deus, à medida que ela for germinando dentro de nós. E não é fácil, irmãos, porque nós já vimos que há uma oposição entre a carne e o espírito. Eles militam, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Por quê? São opostos entre si. E nós precisamos, então, tomar a decisão de deixar a natureza divina se expressar em nós, através do amor, através da humildade, através da obediência, através da mansidão, etc. E isso são características do fruto do Espírito, né, que devem ser manifestas em nossa vida. Nós temos o ministério frutífero como segundo ponto dessa lição. E nós vamos ver aqui que Cristo, o nosso exemplo maior, ele teve um ministério muito frutífero. Ele é o padrão de ministério frutífero. Em apenas 3 anos, né, que foi mais ou menos o período em que Jesus exerceu o seu ministério aqui, quantas coisas boas aconteceram, quanto bem ele proporcionou à humanidade, quantas pessoas foram curadas, pessoas foram trazidas de volta à vida, né? Na ressurreição nós podemos lembrar a filha de Jairo, quem mais que vocês podem lembrar? Lázaro, quem mais? O filho da viúva de Naim. Tá? Então Jesus trouxe essas pessoas à vida. Então a questão da ressurreição por si só já foi um evento grandioso no ministério de Cristo aqui na Terra. Nós vamos para o nosso intervalo e estaremos de volta para o segundo bloco. De volta ao programa Nossa Escola Dominical, vamos continuar tratando do segundo tópico, o ministério frutífero, e vendo como o ministério de Cristo foi frutífero, né? E nós
falávamos a respeito da ressurreição de pessoas que aconteceram quando Jesus andou aqui na terra. E a alegria que ele proporcionou, vamos dizer, aquela mãe lá de Naim, ao devolver à vida o seu filho. E nós devemos ter como exemplo o ministério de Cristo. O crente, ele, para evidenciar a maturidade cristã, ele precisa ter o Espírito Santo agindo na sua vida, para que ele possa realizar as mesmas obras que Jesus realizou, e até maiores que elas. Porque Jesus disse que ele ia para o Pai, né? Então, o seu tempo aqui era limitado. Mas a igreja, mas nós, como continuidade do trabalho de Cristo aqui na terra, podemos chegar longe, né? Podemos ir muito além naquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. O cristão, ele dará provas do crescimento espiritual fazendo as obras que Jesus fez, pois essas obras glorificarão ao Pai da mesma maneira que glorificaram as obras do próprio Jesus. E Jesus, ele diz que o Pai, que Deus, ele é o agricultor, é um lavrador, é ele que planta, né? E o crente, nós somos um ramo aqui da videira. Então, você tem uma árvore, então nós somos um ramo dessa árvore. E ele diz que sem a intervenção dele, sem mim, nada podeis fazer. Então, não vamos pensar que a gente sai por aí fazendo grandes coisas, ressuscitando mortos, curando enfermos, se não tivermos Cristo em nossa vida e a atuação do Espírito, a cooperação do Espírito Santo em nosso viver também. Nós vamos ver ainda dentro do ministério frutífero de Cristo, do crente, a glória do Pai. Nós estamos aqui, irmãos, para refletir a glória do Pai, porque Jesus, ele viveu aqui na terra, refletindo em todas as suas ações, em todos os momentos, a glória do Pai. Ele veio para cumprir os propósitos de Deus. Ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade de Deus. Então vejam que ele se despojou de todos os seus atributos. E ele se colocou totalmente à mercê de Deus. Então, para que Deus realizasse na sua vida aquilo que estava dentro dos seus propósitos. E Jesus, ele pôde dizer, vejam como é bonito, em João capítulo 17, versículo 4, ele diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Será que nós também podemos dizer isso para Deus? Ao término da nossa jornada aqui? Quando terminar essa vida e lá no céu chegarmos? Será que a gente vai poder dizer para Deus, eu te glorifiquei aqui na terra? Precisamos viver de acordo com a vontade de Deus estabelecida para nós. Deus deseja que o homem o glorifique usando os dons e habilidades que recebeu. Todos nós recebemos de Deus alguma coisa, né? E nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos honrar a Deus, essa confiança que Deus depositou em nós. E nós revelamos maturidade espiritual quando buscamos a glória do Senhor em tudo o que fazemos ou falamos. Às vezes nós até pensamos assim, mas isso se torna até chato. Eu vou viver citando a Bíblia? Eu vou viver respirando a Bíblia? Por que não? A Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Então, se você tem palavras de vida dentro do seu coração, você vai reproduzir isso na sua fala, nas suas ações. Não é assim que acontece? Nós vemos lá fora, né? Às vezes as pessoas reproduzem palavras de quê? Palavras de maldição, palavras de imprecatórias, palavras que não glorificam a Deus. Mas nós não, nós fomos chamados para fazer a diferença no nosso meio, para fazer a diferença no nosso tempo, para fazer a diferença na nossa geração. E é aqui na escola dominical, né, que nós temos tempo para aprender, para aperfeiçoar isso, para discutir, né? Vivendo juntos
estando em comunhão, domingo após domingo, para chegarmos, né, ao ápice, vamos dizer, do nosso possível crescimento espiritual aqui na Terra. Nós temos transformação espiritual, que é o último ponto dessa lição, que trata dos frutos da maturidade espiritual. Quantas vezes nós nos sentimos fracos, né? Quantas vezes nós nos sentimos abatidos? Quantas vezes nós nos sentimos cansados? A semelhança dos discípulos de Cristo que foram com ele até o Getsêmani. E a Bíblia diz que quando eles chegaram ali, eles estavam com os olhos pesados, eles estavam carregados de sono. Mas aquilo não era apenas um sono físico, né? Não era apenas um sono porque eles estivessem precisando tanto de repouso. Mas é que era um momento muito difícil. Era um momento de muita luta entre o mundo espiritual e Jesus e os seus discípulos aqui na terra. Entre as forças do mal e Jesus e Deus. Porque estava chegando o momento em que Jesus consumaria a obra de redenção. Então, era um momento em que todas as forças do universo, elas estavam atentas, elas tinham se levantado. Mas, queridos, às vezes nós nos sentimos assim. Às vezes nos sentimos a semelhança daqueles dos discípulos de Jesus, para alcançar a nossa maturidade espiritual aqui. Às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes nós nos sentimos acovardados, e nós temos limitações. E nós precisamos reconhecê-las. Nós não somos gigantes. Nós estamos caminhando, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de um consolador, nós precisamos de um companheiro. E Paulo, ele é um bom exemplo disso quando ele diz que ele amava o Senhor, mas ele tinha muitas fraquezas. E ele pediu ao Senhor, Senhor, me ajuda, tira de mim. Ele tinha a questão do espinho na carne. E o Senhor falou para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos para o intervalo e logo mais estaremos de volta para o... De volta ao programa Nossa Escola Dominical, vamos concluir o pensamento a respeito de força na fraqueza. Quando nós falávamos que Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele pediu ao Senhor que da sua vida fosse removido algum obstáculo, que era empecilho físico. E o Senhor diz para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando nós estamos fracos, é que Deus se torna forte em nós, né? E o apóstolo depois ele exclamou, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Filipenses capítulo 4 e versículo 13. À medida que o cristão vai crescendo espiritualmente, ele vai encontrando também na sua caminhada alguns desafios que podem vir, que podem aparecer ou surgir como dúvidas e culpas. Então, pode surgir dúvidas quanto à capacidade para desempenhar algum trabalho para Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Algumas pessoas vão servir ao Senhor e falam assim, eu vou louvar ao Senhor, mas eu não tenho voz. Que história é essa? Se você não tem voz, como é que você vai falar? Como é que você vai louvar? Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ser conscientes de que Deus merece o nosso melhor. Tá? Então, a minha voz, a minha palavra, a minha contribuição precisa ser dada da melhor forma possível. Porque quando Deus nos chama, Ele promete nos ajudar. Ele prometeu estar conosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Foi Ele que formou cada parte do nosso ser. Ele nos conhece, mesmo antes que nós existíssemos. Ele já sabia tudo a respeito de nós. Então, Ele é poderoso para operar em nós, né, grandes obras, aquilo que a gente não pode realizar. E às vezes a nossa falta de habilidade vem da nossa falta de fé, de não exercitarmos a nossa fé, de não exercermos a nossa fé. E se nós permitirmos que as dúvidas e condenações pessoais nos impeçam de cumprir o propósito de Deus, estaremos demonstrando que não confiamos plenamente nele. Não confiamos plenamente nele. Então vamos nos acercar de Cristo, vamos conhecer a Cristo, vamos pedir a ajuda de Cristo e vamos deixar que Ele conduza a nossa vida, os nossos caminhos. E nós temos também a transformação espiritual que vai ser causada através do Espírito Santo, né? E nós vemos isso, um exemplo muito claro no livro de Atos, quando a igreja é completamente movida, né, dispersa, e milagres acontecem, tantos mortos ressuscitam, tantas coisas boas acontecem, porque a igreja estava sob a influência, sob a operação do Espírito Santo. E em cumprimento àquilo que Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eles tiveram prazer em espalhar, em disseminar a palavra de Deus, em ir a Judéia, em ir a Samaria, em ir a Jerusalém. E nós temos também pela frente nossa Judéia, nossa Samaria, nosso Jerusalém, nós temos a nossa cidade. Eles passaram a trabalhar e a testemunhar de Jesus com grande poder. E nós precisamos fazer isso também. Estaremos dando provas do nosso crescimento espiritual, da nossa maturidade espiritual sendo desenvolvida e sendo aplicada. E é o Espírito Santo que pode fazer com que sejamos capazes de nos firmar em nossos pés, né? De ficarmos de pé, capacitando-nos a realizar a obra que o Senhor tem para nós. E nos impulsiona em direção ao nosso objetivo de sermos semelhantes a Cristo. Queremos ser semelhantes a Cristo? Vamos andar como Ele andou. Vamos observar, né, todos esses requisitos que foram postos para nós nestas lições que tratam a respeito da maturidade do cristão. E vamos procurar, dia após dia, crescer em Cristo, conhecer a Cristo, nos apropriar dele, das verdades fundamentais para a nossa fé. E assim, nós cresceremos e serviremos ao nosso Senhor com alegria. Então, irmãos queridos, estudar sobre maturidade cristã sempre nos proporcionará um melhor entendimento de como podemos crescer espiritualmente sadios, tá? Vamos observar isso, procurar isso, viver a nossa vida aqui e agora, mas com o propósito de nos tornarmos semelhantes a Cristo, glorificando ao Senhor, ao nosso Pai que está nos céus. Eu gostaria de perguntar rapidamente, o que as lições sobre maturidade cristã trouxeram de relevante para a sua vida? Suzana. Leva a entendermos que a maturidade cristã é uma necessidade de cada um de nós. E que com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do nosso Senhor, do nosso companheiro, nós conseguiremos ter essa maturidade para crescermos e atingirmos aos céus. Amém, obrigada. Vocês concordam? Amém. Graças a Deus. Foi um tempo frutífero, né? As nossas lições, elas trouxeram para todos nós uma nova visão, né? Um novo olhar. Nós podemos olhar agora de maneira diferente para a questão da maturidade cristã, do crescimento cristão e procurar aplicar isso na nossa vida. Então, nós temos as lições baseadas nestes livros, Maturidade Cristã e Mordomia Cristã. Nós, até agora, trabalhamos com maturidade cristã, tá? Então, vamos tratar
nas próximas lições a respeito da mordomia cristã, a mordomia do cristão. Deus abençoe vocês. Procurem nesta semana estudar também as lições e se preparar para mais um desafio. Muito obrigada. Deus abençoe vocês.